Oi. Então, não sei se você está acompanhando, mas há cerca mais ou menos de um mês, algumas obras começaram a ser atacadas nos museus. Um grupo de ativistas, ativistas pelo clima, entra, né, nesses museus, munidos ali de latas de suco de tomate, molho de tomate, suco de laranja, pirê de batatas, enfim, e lança, né, essas latas sobre as obras. Então, a gente tem Monet, ah, Goya, Botticelli, Van Gogh, Girassóis de Van Gogh, atacados por esse grupo. Até agora, nenhuma obra foi atingida diretamente, porque sobre essas obras há um vidro de proteção. Mas, em Monet, por exemplo, a moldura que era histórica, que era do período em que essa obra foi feita, né, a primeira moldura, já foi danificada. Alguns chamam esses grupos de ecofascistas, outros de ecoterroristas, e outros dizem que é uma estratégia de manifestação. Algumas pessoas têm se manifestado no campo da arte sobre isso, pensamentos muito interessantes, e eu fiquei pensando também, eu queria falar sobre dois aspectos. O primeiro aspecto é sobre essa dicotomia, né? Essa oposição entre preservar e destruir, preservar e atacar, né? Quer dizer, em que momento atacar uma obra de arte pode ou vai ajudar a preservar o clima, né? Então, essa coisa que não se resolve entre atacar e preservar, eu acho que é uma questão bastante séria para a gente pensar, porque eles estão atacando não um objeto de luxo, né? Um objeto supérfluo, mas estão atacando o que há de mais humano em nós, o que há de mais sublime, digamos assim, na nossa natureza, né? Então, é a natureza humana sendo atacada para preservar a natureza planetária. Isso é algo que a mim me choca, né? Em que momento esse pensamento foi validado, né? Quando a gente ataca de fato o que nos une, né? Que é a arte, que, enfim, não precisa de explicação, não precisa de intermediários, é o humano em nós, falando com o que há de humano em nós, sendo atacado, obras atacadas por essas pessoas que querem, então, defender a natureza. E uma segunda coisa que me chamou muito a atenção é sobre essa relação quase que simbiótica, né, que a arte se desenvolveu com a natureza. É quase impossível separar arte e natureza. Quando você ataca, né, uma obra de arte que é da natureza humana, que é o que há de melhor na natureza humana, você está atacando a natureza planetária também. Porque, segundo Gombrich, nenhuma forma, nenhum povo existiu sem alguma forma de arte. Então, você está atacando, de fato, uma manifestação, digamos, planetária, né, que é a manifestação artística. E na história da arte aconteceu um momento muito legal, muito curioso, que foi na Renascença, essa relação da natureza com a arte, essa busca, né, era algo tão intenso que era moda, digamos assim, se cunhar a expressão de que a natureza tinha inveja da arte. Pois é, tamanha realização de composição, realização de busca de beleza dos pintores, se dizia então que eles estavam superando a própria natureza, né? Quer dizer, algo muito interessante, muito curioso. O primeiro historiador da arte, Giorgio Vasari, ele fala uma coisa muito legal. Quando a cúpula foi construída, a cúpula de Brunelleschi, que é ela em Florença, ela era tão grande, tão magnífica. Para você ter uma ideia, ela fez 600 anos sem ser superada até hoje, né? É o maior vão em alvenaria. Até hoje não se fez coisa igual e só se descobriu recentemente como ele conseguiu estruturar essa cúpula. Pois bem, a Vasari fala que a natureza, vendo se erguer essa grande cúpula sobre Florença, ficou com inveja dela. Por isso é que ela todo dia a golpeia com os seus raios. E um outro pensamento que, para a gente fechar, falando disso também, dessa relação, né, de séculos
sobre arte e natureza, imitar, não imitar, ela é maior, ela é menor, ela é inspiração, ela tem que ser deixada de lado, enfim. Mas falando um pouco sobre isso, né, também na Renascença, aliás, diga-se de passagem, a Renascença que teve Botticelli com o seu quadro atacado, né, foi um dos que foram atacados, mas enfim, nesse momento, quando Rafael, o grande pintor renascentista, falece, o Papa Júlio manda inscrever sobre a sua lápide. Ele inscreve que, enquanto ele esteve vivo, a natureza temia ser por ele vencida. Agora que ele é morto, a natureza teme morrer também. Então, de uma certa forma, essa profecia tristemente tem se cumprido, né? Eu acredito que, ao atacar a natureza humana, você também, de certa forma, está atacando a natureza, a quem você diz defender. Eu acho que não é sobre pintura, não é sobre arte, não é sequer sobre natureza, é sobre seres humanos fragmentados, sabe? Sobre um desejo de destruir, né? Até um grande ativista falou que realmente isso não causa nenhuma mudança, mas irritar é bom. Então, eu acho que é sobre isso, né? Não é sobre natureza, não é sobre a defesa do clima, é sobre essa fragmentação, né, um pouco assustadora que a gente vive hoje. Bom, em termos práticos, então, o que aconteceu? Aconteceram algumas coisas bastante práticas. A primeira delas é que a segurança nos museus será repensada, né? Já se fala em segurança de aeroporto, ou seja, as pessoas serão muito mais revistadas, haverá uma segurança muito mais rígida. A segunda coisa, concreta também, é com relação à segurança, né, com relação ao seguro das obras. Também tende a aumentar. As casas aí que regulam os preços desses seguros já estão refazendo os seus preços para cima, né? A terceira coisa que também já está sendo repensada é sobre o empréstimo das obras entre as instituições, né? Ou seja, menos pessoas verão uma quantidade maior, mais rica de obras. A obra que circulava, né, quer dizer, que a gente desejava que circulasse cada vez mais pelas instituições, agora já estão sendo refreadas. Menos pessoas verão mais obras, ou seja, cada um vai ficar muito mais isolado no que tem na sua cidade, no que tem nos seus grandes centros. Essa circulação entre o que há de melhor entre as pessoas tende a diminuir. E com relação ao clima, nada de concreto. Bem, eu gostaria que você falasse sobre o que você pensa. Eu não trouxe imagens, me deem licença, eu não trouxe imagens, mas você encontra, se você quiser ver, encontra facilmente na internet, no Google, enfim, eu não quis trazer aqui. Mas eu queria muito ouvir o que você tem a dizer, ou ler o que você tem a dizer, para a gente pensar juntos sobre isso, né? Vamos pensar juntos, vamos construir juntos com o que há de humano em nós.